Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje é dia de responder a tag dos 50%. Uma coisa é certa, vai chegando no meio do ano, a tag dos 50% começa a pipocar no Booktube, né? Pois é. A maioria dos canais gravam e eu gosto muito de gravar também, porque é uma forma de comentar um pouquinho com vocês sobre as melhores e piores leituras do primeiro semestre, e é sempre muito bacana fazer esse apanhado. Antes de mais nada, eu quero lembrar que o link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. E o link da minha lojinha na Shopee também tá aqui embaixo. É uma forma de ajudar o canal também. E lá vocês encontram marcadores, encontram post-its diferentes, perfeitos para vocês combinarem com qualquer capa de livro. Então acho que vale a pena dar uma olhadinha por lá. Além, claro, dos livros de desapego, que tem sempre coisa nova e muita leitura bacana para vocês encontrarem por lá também. Agora chega de enrolação e bora responder essa tag. O primeiro tópico dessa tag é o melhor livro que você leu até agora em 2022. E assim, pra mim é um pouco difícil eleger um único livro como o melhor de 2022 até agora. Eu favoritei muita coisa, eu li muita coisa boa, mas um favorito que se destacou em meio a esses favoritos eu acho que eu não tenho. Então eu resolvi citar alguns aqui que eu gostei demais, que é o 1984, por exemplo, que é uma distopia que tá cada vez mais parecida com a nossa realidade e que é um livro extremamente interessante. Não é uma leitura fácil, mas que me fez refletir muito, que mexeu muito comigo, então foi uma leitura excelente. Outra leitura excelente foram Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, que é uma das minhas autoras favoritas, foi um favoritado, eu me emocionei muito com esse livro que fala bastante sobre resiliência, sobre recomeço, sobre relação entre mãe e filha. Outro livro que eu gostei bastante também foi Mrs. Dalloway, que é um livro que você vai viajar entre os fluxos de consciência de pessoas diferentes que vão aparecendo através desse livro. E é muito interessante porque você encontra uma vastidão na mente de cada uma das pessoas pelas quais esse livro vai passando, então foi outra leitura que eu amei. Outra leitura também que se destacou muito nesse primeiro semestre foi o Nossas Pegadas Mundo Afora, da Tatiana Buguenho. Foi um livro de não ficção, onde ela vai contar um pouco da experiência dela com as viagens que ela fez ao redor do mundo, ao lado do companheiro, né, do Maurício, e é incrível acompanhar essas experiências deles, a forma como eles entram de fato nas culturas, como eles vivenciam cada uma das realidades dos países dos quais eles visitam, sabe? Gostei bastante. Carrie a Estranha foi outro livro também que entrou pros favoritos, porque é um dos livros do King que eu sempre ouvi as pessoas falando mal, e pra mim foi um início assim, com o pé direito. Ele escreveu um livro incrível sobre essa garota que sofria bullying e que tinha poderes telecinéticos, né, e é muito interessante. Outro que eu até comentei com vocês no Instagram foi o Maisie Dobbs, eu não sei exatamente como fala, que é um suspense que eu achei que seria bem estilo Agatha Christie, mas que acabou me surpreendendo com a complexidade da personagem, com a forma como a autora construiu esse enredo. E é claro que romance de época também entra nessa lista. Eu amei o Alcova, Acordos de Amor, da Caroline Salinak, foi um dos meus favoritos de romance de época desse primeiro semestre. O livro é sensacional, com personagens incríveis, onde a gente tem ali um libertino e uma sufragista, e um livro muito bem escrito. O Fascínio da Nobreza foi o meu favorito da série, da Lorraine Heath. Eu amei muito esse livro. E... ai, sério, uma personagem apaixonada por livros é impossível não se identificar, sabe? Gostei demais. E acho que por último dos favoritos, entre os favoritos ainda, eu me lembro também da A Vida Secreta dos Escritores, do Guillaume Musso, que é um livro que tem uma ficção dentro de outra ficção e que se constrói de uma maneira muito interessante, no qual, além de um suspense, você ainda tem um pouco dessa abordagem sobre a vida do escritor. Então, assim, foi outro livro que eu amei, eu amo esse escritor, então sou meio suspeita. E esses foram alguns dos livros, dos meus favoritos que eu li em 2022. Não entrei em detalhes sobre eles porque eu falei bastante sobre cada um deles nos meus vídeos de leitura, mas não podia deixar de mencioná-los nesse primeiro tópico da tag, que eu já comecei roubando bastante, né? Mas enfim. O segundo tópico é a melhor continuação que você leu até agora, em 2022. E de continuação, eu li algumas, mas eu acho que a minha favorita ainda é O Fascínio da Nobreza, da Lorraine Heath, porque era uma personagem, a Fancy, que eu tinha muita curiosidade em relação ao livro dela, porque é uma personagem que ama ler, e você vai se encantando por ela ao longo dos outros livros, sabe? Então eu gostei muito de conhecer a história dela, de ver ela se apaixonando por alguém que também tinha suas questões.
A forma como tudo é construído, como antes de nascer um amor, nasce uma amizade, as questões envolvendo o próprio nascimento dela. Então, assim, pra mim foi o livro mais perfeito da série dos Irmãos True Love e foi a melhor continuação que eu li até agora. Terceiro tópico é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler. E o lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler, é Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas, porque é um livro que ele hypou muito no TikTok, as pessoas estavam comentando muito, e eu fiquei muito curiosa pra saber qual é a real desse livro, se eu realmente vou gostar, se eu não vou. Eu acho que eu vou acabar gostando bastante, e é uma escritora, se eu não me engano, espanhola, então eu fiquei ainda mais curiosa. Não costumo ler muitos livros de autores espanhóis, então achei que é uma boa pedida. E outro que foi lançamento que eu ainda não li, que eu quero muito, é mais uma vez O Amor, da Alicia Kleypas, porque é um romance de época único dela. E eu sei que os livros da Alicia Kleypas geralmente me ganham muito, então altas expectativas e eu acho que desse ano não pode passar. O próximo tópico é o livro mais aguardado do segundo semestre. E, gente, quando tem Taylor Jenkins Reid com lançamento, é impossível não ser um livro dela, sabe? Então, é o livro da Carrie Soto. Carrie Soto está de volta, eu acho que ficou a tradução. É o meu livro mais aguardado do segundo semestre, com certeza o livro que vai furar fila e que eu vou ler antes de tudo, porque é Taylor Jenkins Reid, né? Então, assim, se essa mulher lança um livro, eu leio. É assim que funciona. É o meu livro mais aguardado do segundo semestre. O próximo tópico é o livro que mais te decepcionou no primeiro semestre. E pra quem me acompanha no Scoob já viu, quem me acompanha aqui no canal ainda não, porque ainda não saiu vídeo de leituras do mês de junho, por motivos de não acabou junho, mas tudo bem. E foi A Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Assim, eu amei muito a troca, amei muito o Teto para Dois, eu amei a forma como a autora escreveu, como ela construiu os personagens, como a história vai se apresentando em camadas pra gente, então assim, altas expectativas pro Na Estrada com o Ex. E nesse livro, pra quem não sabe, tem... Os personagens estão indo pra um casamento de uma amiga em comum. Eles acabam batendo o carro e tem que ir todo mundo junto com um estranho, que elas deram carona também. Então tá a nossa protagonista, a irmã dela, o protagonista, o melhor amigo dele e esse estranho. E assim, eu acho os personagens muito caricatos, meio rasos até. A forma como a autora construiu o enredo não me agradou. A forma como o desfecho da história se deu também, sabe? Foi um livro que me incomodou muito na forma como foi criado, na forma como temas sensíveis foram desenvolvidos. E não é que eu ache que o tema trazido ali, que é relacionamentos abusivos, não necessariamente romântico, né? Não seja crível, porque mas a forma como foi tratado eu achei muito bizarra, assim, nada me prendia, eu tava lendo meio que na força do ódio. E foi um livro que realmente não funcionou pra mim, que eu terminei e falei, até que enfim. Assim, dei 2 estrelas porque as partes caricatas realmente, assim, alguns momentos eram bem engraçadas e porque tinha um personagem que o Rodney, eu acho que eu achei engraçado, assim, a forma como ele foi construído, apesar de ser bem bizarro, mas foi o que me levou a dar 2 estrelas ainda pro livro, porque realmente foi uma leitura decepcionante. E se a gente falou de decepção, qual é o próximo tópico? O livro que mais te surpreendeu. E, gente, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Por quê? Primeiro, porque eu sabia que era um livro construído todo em fluxos de consciência. E alternando esses fluxos de consciência entre personagens que iam aparecendo ao longo da trama. E eu sentia muito receio disso. Eu comprei o livro e demorei quase 2 anos pra ler, porque eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que ainda que eu desse conta, eu não ia conseguir entender a história, entender os personagens, e eu ia acabar me perdendo muito. E assim, foi justamente o contrário, sabe? Eu mergulhei na história e até o personagem que parecia mais simples carregava uma vastidão dentro de si. E foi um livro que me fez refletir, que me fez repensar, que me fez entrar na história e tentar entender os personagens, tentar entender as situações que acontecem ali e os sentimentos que eles carregam, sabe? O início do livro realmente foi um pouco confuso, mas a partir do momento que você pega o ritmo da leitura, se torna uma leitura incrível, que eu amei muito e me surpreendeu muito, sabe? Muito positivamente mesmo. Eu acabei amando a história e espero conseguir ler mais Virginia Woolf no segundo semestre. O próximo tópico é novo autor favorito, que lançou um livro nesse primeiro semestre ou que você conheceu recentemente. E assim, sinceramente, eu li alguns novos autores que eu gostei muito.
mas eu não sei se chegaria ao ponto de eu chamar de novo autor favorito. Mas teve uma autora que eu conheci recentemente, que eu gostei muito da escrita dela, que eu gostei muito da forma como ela transmite a cultura de determinado local, que é a Alka Joshi, que é a autora da Pintora de Henna. Foi uma autora que eu conheci esse ano, não sei se ela tem mais livros publicados, mas eu gostei muito da escrita dela. Ela construiu ali um enredo que ele é pós o fim da colonização inglesa na Índia, então a gente tem toda aquela parte cultural muito interessante, as histórias das irmãs também, uma irmã que vivia no povoado e que soube da irmã por acaso, a irmã que abandonou a família em busca de uma vida melhor e se tornou uma pintora de henna e está construindo ali sua reputação. A forma como as duas se juntam, como o caminho delas passa a ser junto e como elas vão construindo a relação é tudo muito interessante. Como eu já disse, é culturalmente riquíssimo e foi uma autora que me surpreendeu muito, que com certeza se ela lançar mais coisas no Brasil eu vou acabar lendo. Apesar de não saber se eu posso realmente chamar de nova autora favorita. Próximo tópico, a sua personagem favorita mais recente. E mais recente foi a Flora Mackenzie de A Pequena Ilha da Escócia, que foi um dos últimos livros que eu li antes de gravar esse vídeo, então realmente assim, uma das mais recentes. E ela é uma personagem que ela tá ali meio perdida no que ela realmente é, no que ela realmente quer fazer da vida. E a forma como essa personagem vai encontrando o lugar dela, a voz dela, como ela vai se desconstruir para depois se reconstruir e se tornar uma pessoa mais forte, decidida, foi muito gostoso de acompanhar. Foi uma personagem pela qual eu terminei a leitura sentindo muito carinho, sabe? Então, foi uma das minhas últimas personagens favoritas. Eu fiquei encantada com a forma como ela vai evoluindo ao longo da trama. E eu queria que ela aparecesse em mais livros da Jenny Colgan, porque realmente foi uma personagem que me ganhou, assim. E foi realmente de um dos últimos livros que eu li. O próximo tópico é um livro que te fez chorar no primeiro semestre. E, gente, numa lista que tem Christine Hanna, é sempre ela que me faz chorar. Não que eu tenha chorado só com o livro dela, porque eu sou uma pessoa que me emociona muito fácil, mas o livro dela, assim, me fez chorar muito. Pra quem não sabe, Os Quatro Ventos, ele é um livro que vai se passar na Grande Depressão, durante a Grande Depressão, né? E vai trazer como personagens principais uma mãe que veio de uma família, de um lar muito tóxico e que acaba se casando com um homem que não ama ela, mas no núcleo familiar dele ela acaba encontrando uma família. Nisso a Grande Depressão vem, ela tá ali com os filhos, esse homem vai embora e ela vai ter que lutar pela sobrevivência dela, dos filhos, das pessoas que ela ama, enquanto eles estão vivendo uma situação subhumana, sabe? Então, é um livro que ele vai falar muito de resiliência, de luta pela sobrevivência e também da questão familiar, porque temos aqui uma mãe e uma filha que elas têm uma relação bem conturbada, mas que elas não conseguem enxergar que elas têm essa relação conturbada porque elas são um reflexo uma da outra, sabe? E foi um livro que... Sério, gente, eu me emocionei muito. A Elsa, que é essa mãe desse livro, ela é uma personagem maravilhosa que me levou às lágrimas e que me emocionou e que me comoveu com a força dela mesmo, sabe? E Os Quatro Ventos foi realmente o livro que mais me fez chorar nesse primeiro semestre e só de lembrar da história eu já fico um pouco emocionada porque esse livro é incrível, incrível. O próximo tópico é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E assim, gente, eu geralmente quando leio romance contemporâneo, romance de época, eu fico muito feliz. E li vários, então assim, vários livros que me deixaram muito feliz, mas tiveram dois em especial que realmente, assim, eu terminei as leituras com um sorriso no rosto. O primeiro é o Heartstopper 3, né, porque Heartstopper ganhou meu coração como de todo o Booktube e de todo mundo que leu e assistiu, porque é incrível, é muito fofinho. E, assim, apesar da terceira HQ já trazer um tema sobre distúrbios alimentares, começar a introduzir esse tema e ser um tema um pouco mais pesado, quando o Nick e o Charlie estão em Paris, é a coisa mais fofa, aqueles dois, assim, me ganham por completo, sabe, gente? Então esse foi um dos livros que mais me deixou felizinha, que é o Heartstopper 3 da Alice Oseman. E outro livro que teve esse poder de me deixar feliz foi o Missão Romance, o segundo livro do Clube do Livro dos Homens. Tem um vídeo só falando sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, um vlog de leitura. E foi um livro também, mais uma vez, que apesar de trazer um tema mais sério, que é o assédio sexual, o assédio no trabalho,
É um livro que, em relação ao casal que teve ali inimigos que se apaixonam, que me ganhou muito e que foi muito gostoso de acompanhar. E o Clube do Livro dos Homens, né, a formação dele sempre me faz rir muito, então são livros que me deixam feliz no final da leitura. Próximo tópico é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2022. E assim, cinematográfica, nenhuma. Eu acho que eu não fui no cinema assistir nenhuma adaptação esse ano, nenhuma me chamou atenção, até agora, pelo menos. Apesar de querer muito ver Amor de Redenção, mas aqui no cinema da minha cidade não vai passar. E eu apelei pra séries, então. Eu super esperava que fosse ser Bridgerton, mas a segunda temporada desvirtuou o livro completamente, então não poderia ser a melhor adaptação, porque não adaptou nada, simplesmente se inspirou, né? Mas, então, vamos pra série queridinha do momento. Acabei de citar e vou falar de novo, vou ficar panfletando, que é Heartstopper, que foi adaptado pela Netflix. Que, gente, a Netflix arrasou muito nessa adaptação, ficou incrível. Os personagens ficaram maravilhosos, assim, parecia que eu tava assistindo o HQ de tão perfeito que ficou. A questão de trazer toda a história e toda a magia do Charlie e do Nick pra gente foi maravilhoso, sabe? E aí eu fico pensando, como a Netflix, né, entre aspas, que fez uma adaptação tão incrível de Heartstopper, pode fazer aquela cagada em Amor e Gelato. Fica aí o questionamento pra vocês, porque realmente não entendo. Mas melhor adaptação Heartstopper, com certeza. O próximo tópico é sua resenha favorita desse primeiro semestre, em foto ou em vídeo. Em vídeo, pra mim, eu acho que foi o Alcova, Acordos de Amor, da Caroline Salinak. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, eu gostei muito da forma como ele ficou. Eu gostei muito de apresentar esse livro pra vocês, então se vocês não conferiram o vídeo ainda, vou deixar aqui nos cards e vão lá conferir. Acho que até então, nesse ano, foi o melhor vídeo de resenha que eu fiz. Gostei muito também do vídeo de Imperfeitos, eu acho que ficou legal, sabe? Eu acho que eu consegui passar pra vocês o que eu tava sentindo com o livro, com toda a história, então acho que foi outro vídeo que ficou bem bacana também. E resenha escrita, eu gostei muito de ter feito a resenha de Carrie lá no blog, assim. Eu gostei das fotos, eu gostei da forma como eu escrevi a resenha. Eu gostei, acho que dos elementos que eu trouxe pra resenha também, então escrita eu acho que é a de Carrie. O próximo tópico é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E os dois, gente, eu comprei. Triste, mas é verdade. O primeiro foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que tem esse puffzinho assim, eu acho esse livro lindo. Aí você tira a cinta do livro, ele é assim, perfeito, maravilhoso. Pra mim é uma das edições mais bonitas que eu tenho. Ele é assim, assim. E a diagramação é bem simples, mas eu acho essa edição bem bonita e é muito confortável. E outra edição foi o meu maior desejado de muito tempo, que é essa edição belíssima de Orgulho e Preconceito. Que é assim. Aí, ó, ela tem alguns detalhes. O texto dela é normal, não tem nada demais, mas tem as cartas dos personagens. Todas as cartas e os bilhetes trocados na história, eles são feitos assim, ó. Nessa forma física, parecendo que é papel envelhecido, tá vendo? É muito lindo. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando com mais detalhes esta edição no TikTok. Mas olha só. Papelzinho envelhecido. E eu não vou abrir aqui porque depois é difícil de fechar. Mas assim, ó, parece que foi escrito à mão. É muito linda essa edição e foi meu desejado por muito tempo, vocês sabem, né, que eu coleciono edições de Orgulho e Preconceito, então essa aqui um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante, com toda certeza. E o último tópico é qual livro você precisa ou quer muito ler até o final do ano. E eu tenho alguns livros que eu quero muito ler até o final do ano, um deles é o Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu dei uma coladinha porque ele tá aqui. É um livro que me despertou muita curiosidade, dois autores trocando ali seus gêneros, se apaixonando. Autores que não se gostavam no início. Eu acho que eu vou gostar bastante da trama. Eu gosto muito de Enemies to Lovers, então
Quero muito ler esse livro até o final do ano. Uma Farsa de Amor na Espanha é outro que tá na minha lista, assim, já para as próximas leituras. Mais uma vez, um amor da Alissa Kleypas, porque é Alissa Kleypas e porque eu tenho certeza que eu vou amar esse romance de época. Coração Atrás da Porta, da Bianca Briones, para ter meu primeiro contato com a escrita da autora. Eu acho que eu vou gostar muito. E eu já vi algumas pessoas lendo e gostando muito, se emocionando muito, então acho que eu vou me emocionar com essa história também. E outro que eu quero muito ler até o final desse ano é o Norte Sul. Inclusive, acho que eu vou pegar pra ler no mês que vem ou no outro, porque realmente é um livro que eu quero muito ler, comprei na Black Friday ano passado e não quero deixar de ler esse ano. E bem, pessoal, essa foi a tag dos 50%. Me contem aí embaixo qual foi o melhor livro que vocês leram até agora, o livro que vocês não podem deixar pro ano que vem, que vocês querem ler esse ano. Me contem também aí se vocês têm alguma autora nova favorita, enfim, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem e vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.